Muito bem, hora de oração, tudo bem com você? Como tem passado? Envia os pedidos de oração, queremos apresentar a tua vida, a tua casa, todas as áreas da tua vida na presença do nosso Deus, dia após dia, em nome de Jesus. Está escrito, Hebreus, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Tu és meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, eu quero falar com você hoje em alguns minutos e vamos orar sobre a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque, um assunto e uma revelação incrível das Escrituras, da Palavra de Deus, reportando lá o Salmo 110, eu vou falar com mais detalhes mais adiante, mas uma revelação profunda realmente do escritor de Hebreus sobre esse personagem, sobre essa figura que a Palavra de Deus nos mostra, que é Melquisedeque. Seguindo aqui o estudo, o escritor de Hebreus continua comparando a grandeza do sacerdócio de Israel, do sacerdócio levítico, a grandeza da obra pela vida através de Moisés, com a lei de Deus dada no Monte Sinai, com a grandeza da obra de Jesus Cristo, sendo esse sumo sacerdote da nossa confissão maior do que Moisés. Explica o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 10, que Jesus é o fim da lei, o cumprimento da lei. O próprio Jesus disse: vim para cumprir a lei. Então, segue o escritor de Hebreus com essa explicação e com esse esclarecimento sobre a lei de Deus, sobre Moisés, sobre o tempo onde o templo e os sacrifícios ali estavam presentes e sobre a graça e o favor de Deus e a revelação daquilo que a própria lei de Deus, principalmente Deuteronômio 18, já profetizava a Moisés que Deus levantaria um outro homem, a exemplo dele mesmo. Segue essa explicação e esta relação para nos mostrar cada vez mais o Senhor Jesus, para mostrar a nós, que éramos os ímpios, os gentios, tidos ímpios e gentios, e mostrar também a Israel, portanto, aos hebreus, aos judeus, a revelação do Messias cumprida no primogênito dos mortos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Chegando então nesta relação impressionante com Melquisedeque, que nós vemos aqui de uma maneira muito apropriada, lembrando a mim e a você a história de Melquisedeque aparecendo lá no Gênesis, no capítulo 14, veja esta revelação com Abraão. Gênesis 14, 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E então, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém? Esse texto de Gênesis 14 é o momento onde Abraão enfrenta uma guerra com reis, 4 reis contra 5 reis, naqueles dias onde uma situação muito difícil sobreveio a Ló, o sobrinho de Abraão, que havia então se separado dele naquele momento. Abraão entra naquela guerra, Deus confere a Abraão aquela grande vitória. E depois ele se surpreende com esse personagem que a palavra de Deus traz a cada um de nós, que era Melquisedeque, rei de Salém,
Salém, Jerusalém, rei de paz. Exatamente o que significa o nome Melquisedeque, que é o rei de paz. E esse rei de paz, rei dessa terra de Salém, portanto, depois o local mais propriamente dito, e assim por todos os estudiosos aceitos como Jerusalém, os montes daquela região onde se situa hoje Jerusalém, ele não somente como rei daquela terra, mas como sacerdote se apresenta para quê? Para abençoar a Abraão. Então o rei de Salém também era sacerdote e rei, em uma única pessoa, em uma única figura, que era exatamente Melquisedeque. Ele o abençoa em nome do Deus Altíssimo. O abençoa porque o Deus Altíssimo deu a Abraão vitória diante dos seus inimigos e ele saiu vitorioso daquela guerra. E aí vem Abraão e reparte de toda a conquista daquela batalha e dos despojos os dízimos e entrega a quem? Ao rei e ao sacerdote, que eram, no caso, as duas pessoas. A revelação aqui muito interessante e profunda para nós, qual é? Depois vou passar alguns detalhes de ordem prática da nossa vida na presença do Senhor e da nossa caminhada, mas qual é? É que a linhagem de Israel, ela tinha em princípio o sacerdócio, não é verdade? Deus deu a Israel o sacerdócio a partir da tribo de Levi, a partir da família de Arão. Você vai ver isso lá no livro de Êxodo, depois mais especificamente no livro de Números, em vários pormenores, a Arão, a partir de Arão e seus filhos, né? Os filhos de Arão, que depois Eleazar se levanta realmente, filho de Arão, em seu lugar, quando Arão cumpriu seus dias lá no Monte Hor, com 123 anos. Ali, a partir de Números 20, você pode identificar essa história, Eleazar e a partida de Arão. Os outros filhos de Arão, Nabade e Abiú, haviam trazido fogo estranho diante do Senhor e então pereceram. E o Senhor colocou depois então os outros filhos, Eleazar e também Itamar, e assim por diante. E ali as vestes sacerdotais, todo o preparativo daquele ritual que o Senhor havia dado e ungido realmente as vestes e aquela família sacerdotal de uma maneira muito, muito especial na presença do Senhor em nome de Jesus. Então, Israel conhecia o sacerdote. Depois, a realeza para Israel foi introduzida nos dias do rei Saul, e depois de Saul, o rei Davi, e assim por diante. Essa figura Melquisedeque, lá atrás, muito antes da lei, não é? A lei de Deus com Moisés, muitos estudiosos apontam a partir do ano 1500 a.C., mas estudando percebemos Abraão provavelmente no ano 2000 a.C., ou seja, uma distância de quase 500 anos, separa Abraão de Moisés. Ele já se depara, Abraão, com Melquisedeque, que era rei e era sacerdote. Então, a grande revelação contida em Melquisedeque é exatamente quando a palavra do Senhor mostra no versículo de número 6, e como também está escrito em outro lugar, o Salmo 110, já vamos ver, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Jesus. Tu és, falando de Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para Israel havia o sacerdote, depois o rei. Mesmo no tempo dos reis, continuou a ordem levítica, continuaram os descendentes de Levi aos cuidados responsáveis pelo templo, pela lei de Deus, pelos sacrifícios no templo em Israel. Mas Melquisedeque era rei e era sacerdote. Israel passou a ter o sacerdote da tribo de Levi e o rei, oriundo da descendência de Davi, assim por diante. Mas Jesus, ele não vem da descendência de Levi. Você sabe bem, a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdócio, mas Jesus vem da tribo de Judá, é o leão da tribo de Judá, portanto da tribo de Davi, não de tribo sacerdotal. Então, por isso que Hebreus traz esta revelação. Jesus é tão
tão grande quanto Melquisedeque no tocante a ser rei e a ser sacerdote. Por isso Jesus não é da descendência, não é da tribo de Levi sacerdotal, mas sim da tribo de Davi, que viria essa herança da realeza, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, rei e, portanto, sacerdote, como Melquisedeque em uma única pessoa. Não sei se deu para você entender, talvez tenha me estendido um pouco nessa explicação, mas porque isso é grandioso para nós, e é grandioso também da revelação para os judeus, em função desta porção que possibilita e viabiliza a cada um de nós estarmos e caminharmos também diante da presença do Senhor, porque se não fosse por intermédio do Senhor Jesus, dependeríamos tão somente da linhagem de Levi, da linhagem sacerdotal de Levi. Dependíamos única e exclusivamente do povo judeu, que foi o povo escolhido por Deus, mas através de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, antes de lei, antes da lei, antes do sacerdócio levítico, o Senhor Jesus, ele já reina eternamente. Então eu e você podemos compartilhar com ele, participar, melhor dizendo, com ele, do sacerdócio. Pedro vai explicar em 1 Pedro capítulo 2 que somos sacerdócio real, e seria impossível a ordem levítica, mas a ordem de Melquisedeque, a ordem de Jesus Cristo, eu e você podemos ser sacerdotes, podemos ser pastores, podemos ser ungidos de Deus, podemos participar dessa aliança tremenda na presença do Senhor. E como Melquisedeque abençoou Abraão, tem a vitória diante dos teus inimigos, porque o Deus Altíssimo pôs as mãos, eu e você também teremos vitórias diante dos nossos inimigos através de Jesus, e no nome dele, assim será grandemente glorificado. O sacerdote, escute os detalhes levíticos, os sacerdotes, a partir de Arão, da tribo de Levi, oferecem sacrifícios pelos pecados do povo. O Senhor Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, e ele é poderoso de condoer-se das nossas fraquezas, e nisso eu quero hoje chamar a tua atenção. O Senhor Jesus é rei e sacerdote, e uma vez que eu e você estamos na presença dele, ele vem se condoer das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, ele vem estar conosco na hora da nossa dor, na hora da nossa luta, porque ele mesmo passou por todas as provações, ele mesmo as sofreu claramente. Então, ele não é ignorante às nossas dificuldades e às nossas lutas. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E ele vem reinar em nossas vidas se nós realmente o conhecermos e se nós desejarmos caminhar em sua presença. E ele vem nos ajudar nas nossas fraquezas, para que tenhamos vitória como o justo, como o pai da fé, como Abraão o teve. Então, o sacerdote oferecia sacrifício por si e pelo povo. Jesus ofereceu sacrifício na presença do nosso Deus por cada um de nós, e por intermédio da sua morte, nós alcançamos vida. Por intermédio dos sacrifícios do sacerdócio levítico, esses sacrifícios não podiam nos alcançar, mas o sacrifício derradeiro do Filho de Deus, esse então vem e nos alcança. Então Jesus não é sacerdote da ordem levítica, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, o que vai dizer, ou que, melhor, já dizia, um salmo dos mais fundamentais à nossa fé, da grande revelação que Deus deu a Davi. Esse é um salmo de Davi, o Salmo 110, Salmo de Davi, o reino e o sacerdócio do Messias. Veja, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi, na inspiração do Espírito Santo de Deus, teve a revelação da Trindade. O Senhor, Deus, ao meu Senhor, se referindo à pessoa do próprio Jesus. Assenta-te à minha direita. Te lembra alguma coisa? Jesus triunfou de Satanás na cruz, ressuscitou dos mortos, está sentado à destra do Pai. Efésios capítulo 1. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os principados e potestades estão debaixo dos pés do Senhor. Ele segue falando, então, o Salmo de número 110. Mas, no final
do Salmo, ele então completa esta mensagem dizendo: ele julgará, ele julga entre as nações. O versículo 6, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida, falando da grandeza, da superioridade e do poder do Senhor. E aqui, no versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a grandeza da revelação dada a Davi, o sacerdócio do Messias, não seria da origem do sacerdócio da ordem de Israel, da ordem levítica, mas sim da ordem de Melquisedeque, que abençoou a Abraão e ali esteve muitos e muitos anos antes da lei. Então, essa vitória está sobre as nossas vidas. Depois, Hebreus capítulo 7 vai detalhar um pouco mais sobre Melquisedeque. Essa é a grande vitória, essa é a grande autoridade, essa é a grande unção de Deus sobre as nossas vidas, de modo que nós não servimos a Deus segundo a ótica da lei, isso é muito importante, servimos a Deus segundo a ótica da revelação do Senhor Jesus no Evangelho, e segundo aquilo que ele prescreveu sobre as nossas vidas. Por isso, você vai ver Jesus se degladiando com os fariseus e saduceus e também ministrando todo o povo e dizendo assim: ouviram o que foi dito, se referindo à lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, referente ao casamento, referente à postura das pessoas, à santificação, segundo a mandamentos e segundo a própria consagração aos jejuns, assim por diante. Ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, o nosso sacerdote é Cristo, o nosso rei é Cristo. Por isso, a nossa porção, ela não é a lei, a nossa porção é a graça. A nossa porção, em linhas gerais, alguns dizem, não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. Entretanto, uma ressalva aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, toda a visão do Antigo Testamento, da lei de Deus e de todas as revelações da lei e dos profetas apontam para Cristo. Ele é o árbitro, então, ele é a linha divisória daquilo que entendemos de Deus, da lei, e daquilo que cremos realmente na promessa e na esperança da salvação e da promessa que ele voltará. Essa é a ótica e essa é a grandeza do Senhor. Não desprezamos nenhum e nem outro, nem Velho, tampouco o Novo Testamento, mas o padrão com o qual vamos enxergar a palavra de Deus é o padrão, é a baliza do Cristo, da sua cruz e do seu sangue derramado, onde eu e você encontramos redenção e remissão. Encontramos, portanto, salvação e perdão para os nossos pecados. Não por intermédio do sacrifício de bodes e de novilhos, vai dizer depois o escritor de Hebreus, mas pelo sacrifício do sangue do próprio Filho de Deus derramado na cruz, em favor de cada um de nós. Amém? Tome posse, abra o teu coração e deixe aquele que é rei e aquele que é sacerdote, para nada e ninguém reine mais sobre a tua vida, para que nenhum outro tipo de autoridade seja superior à revelação do seu rei e do seu sacerdote, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero apresentar a tua vida, apresentar as tuas causas, a vida sentimental, a família, aqueles que têm ministério e que são realmente pessoas usadas, chamadas, e que o Senhor tem um propósito tremendo, pessoas que talvez estão em fraquezas. Quero te dizer, você tem um sumo sacerdote que se compadece de você nas tuas fraquezas, e pessoas que você tenha sido talvez usada, ou que você tenha sido usada e abusada pela vida, ou que você mesmo não tenha, por falta de compreender a situação e a revelação da palavra em dogmas religiosos, tenha sido colocado um grande peso, um grande achatamento sobre a tua vida. Hoje, toda essa manipulação e malignidade vai cair por terra. Se entrou por um caminho, vai sair por 7 caminhos, em nome de Jesus. Pai de amor, nós nos unimos em fé por cada um dos teus servos, das tuas servas. E por mim, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pela tua serva, pastora Karina, pela Fefezinha, meu Deus, dá-nos graça para compreendermos a tua palavra, para mergulharmos nas Escrituras, para tomarmos posse, para nos apropriarmos, Senhor, não naquilo que tão somente podemos falar, ler ou aprender, mas naquilo que podemos ter no nosso espírito, no nosso interior.
e que assim, Senhor, possamos praticar para sermos luz à ótica deste sacerdócio, do sacerdócio, Senhor, do Espírito, do sacerdócio do Cristo, do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, para o bem do povo, para a justiça, para, Senhor, a longanimidade, para o pastoreio, ó Deus, desinteressado. Usa-nos e dá-nos graça, Senhor, para que sejamos estes servos teus, da ordem de Melquisedeque, da ordem de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo, para que por intermédio dele nós alcancemos a tua vontade, Pai. E de outra maneira nos esclarece, tem misericórdia de nós e nos ajuda e nos ensina, porque o Senhor é que se compadece das nossas fraquezas. Está escrito, meu Deus, no versículo 1 do capítulo 5, este sacerdote pode oferecer tanto dons como sacrifícios, pode se condoer das fraquezas, Pai, em nome de Jesus, porque ele pagou o alto preço, ele foi vitorioso na cruz. Meu Deus, visita-nos e dá-nos vitória, e dá-nos a bênção de Abraão pelo Espírito prometido. E que os males e as obras da carne, as obras das trevas, as referências demoníacas, Senhor, as paralisações malignas, as mentiras religiosas, ou o jugo, Senhor, de falsos sacerdotes, seja quebrado, repreendido, caia por terra, não tenha autoridade nas nossas vidas. Que a graça, o teu favor, o teu amor, o teu poder possa nos alcançar, para que em nome de Jesus os teus servos tenham vitória contra todo espírito de divisão, que quer cercear sua fé, que quer, Senhor, romper e dividir suas casas e famílias, lares e casamentos, seja quebrado e repreendido, porque esse sacerdócio grandioso, superior ao sacerdócio levítico, é o sacerdócio da lei do amor, é o sacerdócio da lei do que o Senhor dividiu, não separará o homem. Visita e alcança cada um, Senhor, onde estiver, padecendo, inculcando tantos males, ou, Senhor, com dificuldade de perdoar e de se arrepender, literalmente nas mãos de atormentadores e de demônios, agoureiros, feiticeiros, idólatras, malditos. Eu repreendo no nome de Jesus e amarro todo o mal, seja quebrado em nome de Jesus. Onde chegar esta palavra, este clamor, haja liberação do sacerdócio verdadeiro, da dignidade de um servo de Deus, da obra do Senhor que te chamou, escreveu o teu nome no livro da vida e tem para mim, para tu e para você a bênção para a nossa casa, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu recebo o sacerdócio que vem do Senhor Jesus, que foi abençoador de Abraão em Melquisedeque, que é rei e sacerdote, rei de paz, que não tem origem nem princípio de dias, porque a revelação da grandeza do Cristo, do Filho de Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O desejo do meu coração é de continuar clamando, orando e aprendendo e repartindo em nome de Jesus. É incrível o mover e a presença do Senhor. Que Ele te dê graça e te alcance com cura. Ele te alcance com libertação. Ele faça uma obra tão grandiosa na tua vida que vão olhar e não vão nem acreditar como você pode viver a bênção da família, do casamento, da restauração das áreas da tua vida e prosperar na presença do Senhor. Ele vai te fazer viver isso. Ele nos dará a viver isso. Eu recebo e você também. Em nome de Jesus. Fica com Deus.